Feliz sábado, queridos irmãos. A reflexão desta manhã de sábado está no livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O tema é interessante. Se nós pudéssemos dar um título, o título seria O Preço do Reavivamento. Você pergunta, como assim? Preço do reavivamento? Custa? Quanto custa? Como que eu posso fazer para pagar isso? Não se preocupe que até o final da mensagem você vai saber exatamente quanto custa o reavivamento. Todos encontraram o texto? 2 Crônicas, capítulo 7, é um dos textos apoteóticos da Bíblia. Vamos analisar um pouquinho esse contexto. O rei Davi, ele tinha um sonho de construir a casa de Deus. Até então, o santuário era de tendas, mas ele queria construir um edifício imponente, que fosse permanente. Mas Deus não deu a ele esse privilégio, deu ao seu filho. Ele então conseguiu recursos e fez uma obra majestosa. O templo era realmente espetacular. E o capítulo 7 começa dizendo como que foi essa festa. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória de Deus encheu a sua casa. Olha só, a glória de Deus foi tão marcante, que o segundo texto diz, o segundo versículo diz: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa de Deus. A glória de Deus era tão grande, tão imponente, tão forte, tão poderosa, que ninguém cabia mais ali dentro. Eles ficaram todos fora, porque a glória de Deus era tão massiva, tão concentrada, que ocupava todos os aposentos. E muita festa. O povo estava em grande festa. O livro do capítulo 3 fala sobre o investimento que foi colocado naquela ocasião, e o resto da narrativa conta detalhes sobre essa festividade que culminou no 23º dia. Então o rei Salomão despediu todo o povo para a sua casa e todos saíram felizes. E a próxima parte é o que nós vamos analisar. Salomão então, todo feliz, recebe um sonho de Deus, e ali o desejo dele era fazer um pacto com Deus, para que Deus pudesse proteger aquele povo, que aquele povo pudesse ser realmente muito abençoado. E o texto que nós vamos ler a seguir, que é o versículo 14, fala exatamente sobre o teor da exigência de Deus para o povo de Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí estava o preço. Simples, muito simples. Resumindo numa partícula, se, uma condição. Esse se era a condição, era o preço, era a senha para poder receber as bênçãos de Deus. O povo de Deus precisava cumprir exatamente essas condições. Hoje nós somos o povo de Deus. O povo de Israel foi no passado, hoje nós somos o povo de Deus, e precisamos andar na luz, porque as pessoas nos observam, o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar e especialmente o nosso agir.
Em Mateus capítulo 5, versículo 16, nós vimos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se nós estamos analisando o preço do reavivamento, o preço que Deus pagou para que nós pudéssemos ter a salvação foi infinitamente mais alto. Foi com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, que Ele permitiu essa graça da salvação. Então vamos analisar o texto e dividir didaticamente em partes. A primeira parte diz: se o meu povo se humilhar. Notem bem essa partícula se. É pequenininha, mas ela tem todo o segredo desse texto. Isso indica a possibilidade que nós temos de nos afastar. Se nos afastarmos, não teremos as bênçãos. Se nos aproximarmos, sim as teremos. E se também aponta o caminho de retorno de Deus. Se você afastou, esse se está lhe indicando o caminho para Deus. Um grande pregador do passado, James Stewart, foi um grande evangelista e estava em um dos seus sermões, e cheio do Espírito Santo, falando que as pessoas deviam se humilhar, deviam pedir perdão dos seus pecados. E ali começou um grande movimento. As pessoas se levantaram e começaram a confessar publicamente os seus pecados, e muitos choravam. Havia muitos pastores, os pastores começaram a chorar, e as pessoas confessavam toda sorte de pecados que haviam ou que cometiam. Depois da reunião, os pastores olharam para o pregador e disseram: mas você ficou impassível, você não chorou, você não se alegrou com a bênção? Todos pediram perdão dos seus pecados. Disse: não, eu não me alegrei, eu estou profundamente decepcionado, aterrorizado. Se vocês são povo de Deus e cometem tais coisas, eu desconheço vocês, não pode ser. Ele estava perplexo com o que o povo de Deus é capaz de fazer quando não está conectado a Deus. Estar conectado a Deus envolve transformação. Se humilhar não está envolvido apenas uma transformação superficial. Deus não quer uma tintura de melhoramento. Uma tintura pode resolver o problema dos cabelos embranquecidos. Uma tintura em uma roupa desbotada pode resolver e a roupa ficar vistosa. Mas uma tintura de reavivamento decididamente não serve. Deus não quer novos e melhores votos. Nós recém começamos um ano e colocamos em nossa vida várias novas metas. Deus não quer coisas novas. Ele não quer novas metas, novos planos. Você pode dizer: então eu preciso ter boa vontade, eu preciso me empenhar nas coisas da igreja, eu preciso desejar crescer. Boa vontade, mas não é isso que Deus quer, apenas boa vontade. Você pode pensar: então Deus quer que eu tenha uma simpatia melhor pela causa de Deus, ou melhor, que eu invista mais meus recursos na casa de Deus, nas obras, no evangelismo. Deus não está interessado apenas nos seus recursos. Você pode contribuir cada dia mais, mas isso não vai lhe gerar bônus, isso não vai lhe gerar crédito no banco imobiliário do céu.
para quitar a sua mansão no céu. Não é disso que Deus quer. O que Deus quer é que nós nos humilhemos e nós nos submetamos à sua vontade. Isto é humilhação. E humilhação é tão importante que em outros lugares da Bíblia diz, como em Isaías capítulo 57, versículo 15: habito com o contrito e abatido de espírito. Se você quer que Deus habite em sua vida, então você já sabe o segredo. Deus habita em quem? No abatido e no contrito de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aí está o segredo. Você quer fazer parte e estar nos reinos dos céus? Então, bem-aventurados humildes de espírito. Humildade é o oposto, é o antônimo de orgulho, arrogância, avareza, opulência. E disso o mundo está cheio. As pessoas querem parecer ser e não querem ser. Bom, então a primeira condição: humilhar. Se humilhar diante de Deus, se esvaziar, tirar o eu e deixar a sua vida, o seu receptáculo livre para receber as bênçãos de Deus. Segunda condição: orar. A oração é o meio de comunicação que nós temos por Deus, de acesso a Deus. E o diabo faz de tudo para que nós não oremos, para que nós não tenhamos os momentos de oração com Ele. Por isso que diz um ditado popular, que se você quer permanecer em pé ao longo do dia, ajoelhe-se nas primeiras horas diante de Deus, e aí você vai permanecer durante o dia em pé diante dos homens. Muitos homens da Bíblia foram homens de oração. Jacó é um exemplo brilhante de oração. Ele era um enganador, mas ele teve um encontro pessoal. Ele sabia que estava recebendo a visita do seu irmão, e ele tinha medo de morrer. E aí ele passou uma noite em oração. Mas foi uma circunstância especial, porque enquanto ele orava, apareceu uma criatura e se agarrou a ele, e começaram ambos a travar uma luta, uma batalha corporal. Pense só que quadro: uma escuridão, o medo é capaz de nos aterrorizar. O medo é capaz de matar pessoas. Há pessoas que morrem de medo. Há pessoas que morrem de medo. Isso já foi provado com experiências de laboratório. Nessas experiências de guerra, algumas pessoas morriam apenas de medo, pânico. O medo paralisa as pessoas. Jacó estava quase numa situação semelhante, e ele travou uma batalha. Ele percebeu que ele não estava lutando contra um homem comum. E para que isso não ficasse depois do esquecimento como apenas um delírio, ele estava lutando contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus. Ele foi tocado e ele ficou com uma marca, ele ficou aleijado, para que sempre viesse à sua mente a ideia de que aquilo foi alguma coisa real. E essa experiência foi tão forte, tão marcante, que nos últimos dias a angústia será equivalente à que Jacó sofreu.
antes da volta de Cristo, quando o Espírito Santo sair da terra, vai haver um silêncio, e as pessoas vão continuar, os que estarão vivos vão continuar, os que são ímpios, a fazer maldade, e os que foram selados vão continuar a fazer o bem, mesmo não tendo entre si a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela voz que, quando você pede perdão, você sente a paz inundar o seu ser. Isso é o Espírito Santo. Mas naqueles dias o Espírito Santo não mais estará entre nós, entre os habitantes da terra, e por isso será uma angústia indescritível, porque só o Espírito Santo que é capaz de lhe dar a paz. Há pessoas que sucumbem porque não sentem a voz do Espírito Santo ao falar no seu coração. Humildade, oração, e a terceira condição, e buscar a minha face. A oração já é uma dica, vejam só que é um caminho, é um procedimento. Primeiro a humildade, esse esvaziar do eu, depois está conectado através da oração, mas a oração é o canal de comunicação a Deus, e nós precisamos buscar a sua face. Como nós podemos buscar a face de Deus? Através da comunhão diária com Ele, conversando. Como conversando? Lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, colocando Deus em primeiro lugar. Eu sei que você levanta, já faz um checklist do que precisa fazer ao longo do dia, já tem agenda, e aí você sabe exatamente o que precisa ser feito e sai para fazer. E às vezes nós tropeçamos, nós caímos, porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida. E precisamos colocar Deus em primeiro lugar, Deus sobre todas as coisas, e nos depender, principalmente depender absolutamente dEle. O povo de Israel no passado dependeu de Deus, quando estava diante do mar. Eles estavam à sua frente diante do mar, atrás do exército de Faraó, mas a ordem era marchar, e eles atravessaram o mar. Quando nós não temos solução, quando nós estamos diante de um mar vermelho, quando parece que não haverá solução, nós precisamos seguir em frente, confiar na ordem divina de marchar. Mas continua a sequência: humildade, oração, estar na presença de Deus. Tem mais uma coisa que custa muito: desviar dos maus caminhos. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Desviar do mau caminho tem um preço, tem um custo. Significa dar meia volta, significa sair da pista, significa entrar no acostamento e pegar uma outra estrada, provavelmente não asfaltada, provavelmente com muitos buracos, provavelmente com muitos perigos. Ou dar a meia volta, abandonar o seu projeto e voltar. Quando você tem um GPS e erra, ele tem uma vozinha chata, reprogramando, e aquilo perturba. Mas conversão é isso, é reprogramar a nossa trajetória, e nós precisamos fazer isso sempre, porque diante de nós aparecem várias estradas, e nós precisamos desviar do quê? Nós precisamos desviar dos maus caminhos, do mau comportamento, do péssimo padrão de vida, porque nós não fazemos. Isso precisa ser revisto. Continuamos a manter um péssimo padrão de vida, e aí colhemos frutos caros.
Conduta ruim, deixar os maus caminhos, é deixar os pecados, deixar o compromisso com o mundo. Isso tem um custo. Os artistas fazem contratos, e nesses contratos eles são obrigados a cumprir uma agenda apertada de eventos, e eles não podem desistir. Eles não podem deixar simplesmente em um determinado momento e dizer: eu não vou seguir mais apresentando shows. Eles têm que pagar por multas caríssimas. E nós temos o exemplo de alguns cantores que se convertem ao cristianismo, convertem a Jesus, e aí eles têm que pagar um alto preço por abandonar os seus contratos, o seu elo de ligação com o mundo, e seguir um novo caminho, um caminho novo. Nós precisamos romper com o pecado e voltarmos a Deus, confessar os nossos pecados, primeira coisa, endireitar os nossos caminhos. Precisamos responder ao Senhor com as palavras e especialmente com a ação. E depois de tudo isso, depois de humilhar, depois de orar, depois de desviar dos maus caminhos, depois de estar diante de Deus, aí vem o que? Bênçãos. Aí você já tem a senha, você abriu a porta. Aí vai acontecer o seguinte, o verso 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que se fizer neste lugar. Os olhos de Deus estão abertos e os ouvidos atentos. Por isso que é uma bênção estar diante de Deus, estar na presença de Deus. Pena que poucas pessoas valorizam estar continuamente na presença de Deus, e alguns se limitam a apenas estar uma vez na semana, já é o suficiente, ou já acham ser o suficiente. A bênção divina, depois de se humilhar, de orar, buscar a sua face, Deus diz: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí Deus vai abrir as janelas dos céus. Olha, Deus está muito mais interessado em dar as suas bênçãos do que nós estamos em receber. Verdade? Deus está atento. O grande problema está com a palavrinha sim. Sim. Nós não fazemos a vontade de Deus sem bênçãos. Se fizermos, recebemos as bênçãos. Deus está pronto, ansioso para derramar as suas bênçãos. Sim. Nós todos não queremos, nós não estamos preocupados, e às vezes sofremos privações, dificuldades, e Deus está pronto para dar as bênçãos, mas Deus não derrama, porque nós precisamos da senha. Na informática, alguns ambientes são Wi-Fi. Você entra no ambiente, você já está conectado. A senha do cristão é sim. Se você está longe, você não tem as bênçãos. Se você faz a vontade de Deus, Deus disse: eu abrirei os olhos, estarei atento aos vossos pedidos. Deus está mais pronto a nos ajudar do que nós estamos de ser ajudados. A falha está sempre do nosso lado e nunca do lado de Deus. Nós não podemos reclamar de Deus. Não adianta querer reclamar de Deus, porque a falha é sempre nossa. Nós é que viramos as costas para Deus. Ele está sempre com as mãos estendidas.
mas nós ousamos dar as costas a Deus e privamos as suas bênçãos. Em Crônicas 7,14 nós temos então o resumo disso aí. Primeiro, uma ordem divina. A ordem era humilhar, orar, arrepender, estar diante de Deus e mudar os seus maus caminhos. Depois tem o dever do cumprimento. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Muito simples. E finalmente, a bênção decorrente. E essa bênção sem limites. É como se nós recebêssemos um cartão de crédito sem limites, que você vai ao estabelecimento e você compra. Tipo os cartões de crédito dos senadores, que não tem limite. Isso é muito bom. Este é o preço do revivamento, irmãos. Esse é o preço do revivamento. Sem dinheiro, sem cartão de créditos, sem carta de crédito, sem fiadores, sem bônus, sem barganha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, esse é o preço que nós precisamos pagar. Então, segunda parte, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a bênção que você deseja, que você aguarda ansiosamente. Deus está hoje esperando pela nossa decisão. Ele está pronto. E a cada um dos seus filhos que cumpre essas condições, recebe um punhado das suas bênçãos. Vamos refletir ao longo desse ano sobre a nossa real condição. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos permitindo que Deus nos use, que Deus nos abençoe, a nos humilhar, a orar mais, a estar diante dEle, a arrepender dos maus caminhos, estar pronto para receber as suas bênçãos. Amém.